Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como é que você pode criar uma tabela para organizar, para guardar as suas funções, as suas fórmulas, as medidas que você criou. Como se fosse uma gavetinha ali, uma caixinha, para você conseguir deixar o seu Power BI muito mais organizado, senão ele vai ficar uma zona cheia de colunas, cheio de fórmulas, você não sabe onde é que está o quê. Então nessa aula vai te ajudar demais para qualquer projeto que você for fazer dentro do Power BI, extremamente importante. Então assiste essa aula até o final e lembra de baixar material que está disponível aqui de graça na descrição do vídeo. Só clicar lá, fazer o download para acompanhar todo esse passo a passo, que é o arquivo que eu estou usando para você acompanhar na sua casa, beleza? Bom, antes de a gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo de dicas e truques de Power BI para você conseguir usar nos seus projetos, deixa o like, porque assim a gente entende que é um tipo de vídeo legal que você quer mais conteúdo, a gente começa a produzir mais conteúdo nesse sentido. Então deixa o like, e se você quer mais conteúdo de Power BI, aqui na descrição também deixei um mini curso de fórmulas para você conseguir se desenvolver mais nas fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, super importante. Então no final da aula, pega o mini curso, faz o download lá gratuito dele, que a gente se vê também lá, mais conteúdo para você. Bom, sem mais delongas, vamos então para a aula de hoje. É o seguinte, estou aqui com uma tabela e nessa tabela tem uma base de dados de atendimento de um restaurante. Então aqui tem o número do atendimento, a data do atendimento, o código do cliente, que cada cliente tem um códigozinho, uma matrícula, o total gasto e qual foi o atendente. Beleza. E aí o que a gente fez aqui foi algumas análises usando fórmulas dentro do Power BI. Inclusive, eu já fiz uma aula aqui explicando todas essas análises aqui, que foi uma live que eu fiz. Então depois você pode procurar aqui no nosso canal por análise cliente do Power BI, que vai ter todas essas fórmulas aqui para você. Mas o objetivo aqui é te ensinar a organizar essas fórmulas. Então aqui do lado, na tabela de atendimentos, tem todas as colunas que a gente tem na tabela: atendente, atendimento, código do cliente, data do atendimento, total gasto e tal. E tem as fórmulas que a gente criou, as medidas, ó. Então, percentual de clientes que retornam, ou seja, quantos por cento dos clientes vêm mais de uma vez, retornam para o restaurante, ou seja, gostaram e voltaram mais de uma vez. Os clientes aqui que vieram mais, quantos clientes vieram mais de uma vez, né? Antes era o percentual, agora é o número de clientes. Qual foi o total de faturamento? O LTV, o que é o LTV? É o total gasto médio por cliente. Então, um cliente, em média, ao longo da vida dele, ele gasta R$200 com a gente, R$300 com a gente e tal. Tem o número de atendimentos feitos, total de clientes e ticket médio. Só que, nesse caso, a gente está misturando um monte de coisa na mesma tabela. A gente tem as colunas, tem as medidas e às vezes é até pior. Às vezes a gente tem várias tabelas no Power BI, 5, 6, 7 tabelas, e você tem medidas em uma tabela, você tem medidas em outra tabela, você tem medidas em outra tabela. Então começa a ficar uma bagunça, você não sabe onde está o quê. E o ideal, então, no Power BI é você, na sua tabela do Power BI, só ter as colunas daquela tabela e você não ter medida nenhuma dentro daquela tabela. Ué, como assim, Alon? É o seguinte, tá vendo todas essas medidas que estão aparecendo com essa calculadorazinha aqui? O ideal é que elas estejam armazenadas num lugar separado. Por quê? Porque vai ficar muito mais organizado. A tabela de atendimentos vai ter só as colunas da tabela de atendimentos e as fórmulas que a gente fez vão ficar em outro lugar separado de forma muito mais organizada. Eu vou te mostrar como fazer isso. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma tabela nova aqui dentro do seu Power BI, e aí dentro dessa tabela nova ela vai servir como se fosse uma pastinha para a gente guardar as fórmulas que a gente fez. Então, para criar uma tabela nova, você vem aqui na guia página inicial em inserir dados. Então, guia página inicial, inserir dados. O que seria esse inserir dados? Seria basicamente você colocar dados manualmente aqui, criar uma tabela do zero no Power BI. Mas no caso, eu não vou escrever nada na tabela, só quero criar uma tabela só para guardar as fórmulas que a gente fez. O nome da tabela, vou chamá-la aqui de, por exemplo, medidas. Medidas. E você vai clicar em carregar. Pronto. Então, estou levando uma tabela em branco, uma tabela que não tem nada a princípio, aqui para dentro do nosso projeto dentro do Power BI. Ele está carregando a nossa tabela de medidas e vai aparecer aqui do lado direito essa nova tabela. E essa tabela, o único objetivo dela vai ser não ter informação nenhuma, mas sim guardar as fórmulas, as medidas que a gente fez. Então, apareceu aqui a nossa tabela de medidas bonitinha. E o que a gente vai fazer agora? Nosso trabalho, então, é pegar as medidas e jogar as medidas para dentro da tabela medidas. Só que aqui, onde a gente está, ela não deixa a gente, por exemplo, clicar e arrastar. Então, quero pegar essa medida e jogar para a tabela de medidas. Por aqui, onde eu estou, eu não consigo clicar e arrastar. Olha só, ele não deixa, tá vendo? Fica com esse bloqueado. Então, qual é a forma de jogar de uma tabela para outra por aqui onde a gente está? Clica na medida que você quer jogar de uma tabela para outra, vem aqui na guia ferramentas de medida, que aparece aqui em cima, e aí você tem essa opção aqui de qual é a tabela onde vai ficar a medida. Então você vem aqui em tabela, escolhe qual é a tabela que você quer armazenar. Pronto.
Então, ó, cliquei na medida, vem em ferramentas de medida, que é a guia que aparece quando eu clico nela, e troco aqui tabela para medidas. O que ele vai fazer? Vai jogar essa medida para aquela outra tabela chamada de medidas. E aí você pode falar assim, Alan, mas se eu trocar a medida de tabela, será que ela não deixa de funcionar? E a resposta é não. E é muito importante que você saiba disso. A tabela onde está armazenada a sua medida não faz diferença nenhuma. É que nem, por exemplo, sei lá, eu tenho esse copo aqui, beleza? Esse copo ele é preto com vermelho com branco. Se eu coloco ele nessa caixa aqui, ou se eu coloco ele nessa caixa aqui, não faz a menor diferença. Ele continua sendo um copo branco com preto, com vermelho. Então não faz diferença nenhuma onde a medida está armazenada. Ela continua funcionando exatamente da mesma forma. O resultado que ela vai dar é exatamente o mesmo. Então não confunda isso. Tranquilo? Show! E um detalhe legal é o seguinte. Colocamos a medida aqui dentro. Deixa eu te mostrar um negócio que é... A gente tem uma coluna vazia nessa nossa tabela. Por quê? Se eu voltar aqui na guia dados e vier aqui na tabela de medidas, olha só, eu tenho uma coluna vazia, porque eu fui criar uma tabela e não coloquei nada nessa tabela. Então, uma coisa que a gente pode fazer é ocultar essa coluna para não ficar aparecendo uma informação desnecessária aqui. Então, eu vou vir aqui na tabela de medidas com o botão direito, na coluna 1, botão direito, e vou vir aqui em ocultar coluna, aqui ó, ocultar. O que ele vai fazer quando eu ocultar a coluna? Olha que legal. Ele vai, obviamente, deixar de mostrar aquela informação de coluna 1 e, automaticamente, ele reconhece que aquela é uma tabela feita para guardar medidas. Alan, como que ele sabe que é uma tabela feita para guardar medidas? Muito simples, porque essa tabela, a partir de agora, só tem medidas. Então, o que ele faz a partir do momento que ele reconhece que é uma tabela para criar medidas? Ele joga a tabela lá para cima. Por que isso? Porque você pode ter 10, 20, 30 tabelas, e aí a tabela mais importante que você precisa é a tabela com as suas fórmulas. Então ele joga a tabela de medidas lá para cima, que foi o que ele fez, ó, jogou aqui para cima, e ele já colocou com esse símbolozinho de calculadora, que quer dizer que é uma tabela de medidas. Ah, Alon, ele reconheceu que é uma tabela de medidas também por causa do nome? Não, o nome da tabela aqui poderia ser banana, beleza? Isso não importa. O que importa, de fato, é que é uma tabela que só contém medidas e é isso. Então, basicamente, ele coloca lá em cima e ele coloca também com esse símbolozinho de calculadora. Bom, deixa eu voltar aqui o nome da tabela para medidas, que é banana. Vamos combinar que não tem muito sentido. Show! Só que aí agora você fala assim, Alon, mas eu vou ter o trabalho de pegar cada uma das medidas e ficar jogando para a tabela de medida manualmente, porque negócio chato e tal. E a resposta é não. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, é esse que eu vou te mostrar. Então, para você conseguir jogar informações, jogar medidas de uma tabela para outra de forma mais fácil, você vai vir aqui na guia modelo, que é a guia onde geralmente a gente cria relacionamentos entre as tabelas e tal. Show! Dentro dessa guia modelo, aqui sim, ele mostra que as tabelas, ó, então a tabela de medidas, a tabela de campos, e aqui eu consigo arrastar medidas de uma tabela para outra. Então, por exemplo, ó, a tabela de... essa medida de clientes, o que é clientes mais um? É o número de clientes que vieram mais de uma vez no restaurante. Então, sei lá, a gente já atendeu 1000 clientes, 800 deles vieram mais de uma vez. Então, essa medida aqui. Show, então eu vou puxar aqui, ó, clientes, mais um, e eu vou soltar aqui, ó, em cima da tabela, tem que soltar em cima do nome da tabela de medidas. Soltei. O que ele vai fazer? Trocar a medida de tabela automaticamente. Ah, mas ainda tem que fazer um por um? Não, você pode selecionar várias medidas, clicar e arrastar. Então, eu vou clicar na medida faturamento, e aí seguro o Ctrl, e vem aqui, na próxima medida, ainda segurando o Ctrl, próxima medida, quantidade de clientes, ticket médio. Selecionei todas elas. O que você faz? Clica, segura e puxa até soltar na tabela de medidas. Soltei, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai trocar todas aquelas medidas de uma tabela para outra. E assim, ó, se eu voltar lá na guia relatório, fica muito mais fácil, olha só. Agora a tabela de atendimentos só tem o que interessa, que são as colunas da tabela de atendimento, e a tabela de medidas contém todas as fórmulas que eu fiz. Show! Só que esse é um passo muito bom de organização, só que eu quero te ensinar o segundo passo, que é o nível Master Blaster de organização aqui no Power BI, que é, dentro dessa tabela de medidas, você pode organizar elas em pastinhas. Como assim? Você tem uma tabela de medidas, só que essa uma tabela de medidas pode ter várias subpastas. Então, por exemplo, imagina que você tenha dentro da tabela de medidas 50 fórmulas que você fez. Vai ficar um negócio gigantesco, meio ruim de trabalhar ali. Então, você pode dividir em grupos. Por exemplo, medidas de vendas, medidas de clientes, medidas de, sei lá, funcionários, medidas de devoluções dos produtos, medidas de XYZ. Então, você pode dividir em grupos. Como que você divide em grupos? Imagina o seguinte, por exemplo, a informação de faturamento, a informação de ticket médio
e número de atendimentos, eu quero colocar num grupo chamado de vendas, por exemplo. E as informações que são mais específicas de número de clientes, então, clientes que vieram mais de uma vez, percentual de clientes que retornaram, quantidade de clientes, LTV clientes, eu quero colocar num outro grupinho chamado de clientes. Como que eu faço para criar esses grupinhos, essas subpastas? Simples, ó, clica em uma medida qualquer, por exemplo, cliquei na tabela na medida faturamento. Onde que eu quero, em qual grupo eu quero colocar ela? Lembra que eu tenho dois grupos, um grupo de vendas que eu quero criar e um grupo de clientes, que é outro grupo que eu quero criar, outro grupo de medidas. Cliquei na tabela de faturamento. Quando eu clico quando eu clico na medida de faturamento, eu posso vir aqui do lado e aqui embaixo, nessa janela de propriedades, lá embaixo, tem essa pasta de exibição. E você vai escrever o nome dessa pasta que você quer criar, desse grupo que você quer criar. Eu quero criar uma pasta chamada de vendas. Então, ó, vendas, vou dar um Enter aqui agora. Olha que legal. Automaticamente, ele vai criar uma tabelinha, uma pasta dentro da tabela de medidas chamada de vendas. E agora, basicamente, posso pegar todas as outras medidas que eu quero e jogar para essa pastinha aqui de vendas. Por exemplo, ó, quantidade de clientes, e vou selecionar também ticket médio, segurando o Ctrl, e eu vou arrastar esses valores aqui, essas medidas, para a pastinha de vendas. O que ele está fazendo? Jogando aqui e organizando na tabela de vendas. Agora, vou criar meu outro grupo. Então, vou clicar, por exemplo, em qualquer medida desse segundo grupo, por exemplo, percentual de clientes que retornam, pasta de exibição. Vou escrever aqui o nome da pasta que eu quero, vou chamar de clientes. Vou dar um Enter aqui agora. Ele vai criar uma segunda pastinha chamada de clientes. E agora eu vou jogar todas as fórmulas, todas as medidas que eu quero dentro dessa pastinha. Então, ó, clientes mais um, depois segura o Ctrl para selecionar LTV clientes, número de atendimentos e joga aqui essas três medidas para dentro da pastinha clientes. Agora, olha que massa que fica. Ele vai organizar em pastinhas. Vamos voltar lá na guia relatória para ver como é que ficou? Olha só. Ele está aqui com todas as informações. Inclusive, ó, deixa eu fechar a tabela de medidas e fechar a tabela de atendimentos. Olha a diferença de organização. Tabela de atendimento só tem as informações de atendimentos, ou seja, as colunas da tabela, especificamente. A tabela de medidas, ele não abre 50 zilhões de medidas ao mesmo tempo. Ele mostra pra gente os dois grupos que a gente tem de fórmulas. O grupo de clientes e o grupo de vendas. Ah, quero fazer uma análise de clientes. Abre aqui a pastinha de clientes, estão aqui as fórmulas. Ah, quero fazer uma análise das vendas. Abre aqui a pastinha das vendas e ficam aqui as suas fórmulas guardadas bonitinho automaticamente. Cara, isso não é só organização. Isso aqui vai facilitar e vai te deixar muito mais produtivo para conseguir trabalhar no Power BI. Cara, isso aqui é a melhor forma de você conseguir organizar tudo que você for fazer, porque senão, isso aqui é um projeto relativamente simples, mas daqui a pouco você está com, de novo, 20, 30, 40, 50, sei lá, 50 fórmulas aí, e aí você pode ficar completamente perdido para encontrar as informações que você precisa, e agora você não vai ter mais problema nenhum com isso. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like, porque assim eu entendo que é um tipo de vídeo que você gosta, de organização, de dicas e truques de produtividade aqui no Power BI, de boas práticas dos projetos, e a gente continua produzindo cada vez mais. Então deixa o like aqui para mostrar que você gostou. E se você chegou até o final da aula, comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim Alon, porque eu tô sempre de olho aí para saber quem foi a galera que sempre chega até o final das aulas e comenta aqui embaixo. E se você quiser mais conteúdos aqui de Power BI, de Excel e VBA, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo, literalmente de segunda a segunda. E para você conseguir acompanhar mais conteúdos, eu vou deixar aqui 2 presentinhos para você. Primeiro, um mini curso de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, vai aparecer em algum lugar aqui da tela para você clicar, e um outro vídeo onde eu te ensino justamente a criar essas fórmulas que eu te mostrei aqui, para você conseguir já ficar ainda mais fera em Power BI. Então aproveite os próximos conteúdos que vão aparecer na tela e eu te vejo no próximo vídeo.